Seja bem-vindo ao podcast do Hangar Café. No episódio de hoje, vamos contar em breve relato a história de uma aviadora pioneira no Brasil, Ada Leda Rogato. Então pegue um café, porque já vamos decolar. A terceira mulher pioneira da aviação brasileira é Ada Leda Rogato. Embora ela tenha se tornado aviadora bem depois de Teresa de Marzo e de Anésia Pinheiro Machado, ela tem seu lugar garantido na história da aviação por ter sido, além de aviadora, a primeira mulher paraquedista do Brasil. Ada Rogato nasceu em 1910, filha de pais naturais de São Marco Argentano, na Calábria. Desde cedo ela teve de ajudar sua mãe nas atividades domésticas e outros afazeres necessários ao sustento da família. Foi funcionária pública e com muita dificuldade juntou dinheiro suficiente para as aulas de instrução de voo. Em 1935, Ada se tornou a primeira sul-americana a obter o brevet categoria C de piloto de planador, reconhecido internacionalmente. O mesmo entusiasmo a levou a realizar em março de 1936, ao fim de apenas 2 horas e 20 minutos de treinamento, seu primeiro voo solo a bordo de um biplano Tiger Moth de 90 HP, se tornando assim a primeira mulher brevetada em avião pelo Aeroclube de São Paulo. Em 1941, Ada Rogato foi aceita como aluna do exigente instrutor Charles Astor, realizando no campo de Marte o curso de paraquedismo, tornando-se a primeira mulher brasileira nessa modalidade. Charles Astor, sempre inovador nas apresentações de paraquedismo, propôs a 6 de seus novos alunos, dentre eles Ada Rogato, a única mulher, um desafio até então inédito no mundo, um salto coletivo à noite e não para descer em terra, mas sim nas águas da Baía de Guanabara. O evento foi marcado para 19 de abril de 1942, em comemoração ao aniversário de Getúlio Vargas. Naquela noite, com cerca de 30 mil espectadores reunidos em torno da Baía, entre eles o chefe de Estado, Ada e seus 5 companheiros saltaram de 2 Focke-Wulf pertencentes à aeronáutica, iluminados por holofotes do Exército, que ao término da operação traçaram nos céus o V da Vitória. Em 1943, Ada se tornou campeã brasileira de paraquedismo. Antes do Brasil entrar na guerra, as Forças Armadas haviam convocado pilotos para detectar em nosso litoral possíveis incursões de barcos inimigos. Ada respondeu a essa convocação e, desde março de 1942, se inscreveu como voluntária na Base Aérea de São Paulo, onde recebera a ficha número 183. Os pilotos civis como Ada se encarregavam de patrulhar a zona costeira, enquanto os pilotos militares, com seus aviões mais potentes e armados, adentravam o mar territorial. Até o fim do conflito, em maio de 1945, a aviadora cumpriu 213 missões de patrulha do litoral sudeste. Um fato tão curioso quanto inédito ocorreu no período da praga em lavouras de café, no ano de 1948, quando Ada Rogato se tornou a primeira mulher piloto agrícola do país, aceitando o desafio de realizar a pulverização aérea. Entretanto, esta atividade lhe rendeu o único acidente aéreo que sofreu ao pulverizar uma plantação num terreno acidentado em Cafelândia, quando colidiu com fios telefônicos. Na queda do avião, ela teve várias fraturas, mas que não a desanimaram. Após meses de internação hospitalar, recuperou-se a ponto de voltar às atividades normais, incluindo a de piloto agrícola. Antes que o ano terminasse, ainda veio a se sagrar campeã paulista de paraquedismo. Em 1947, durante a celebração da Semana da Asa, os festejos aconteceram no aeroporto de Congonhas e também no Campo de Marte. O feito mais destacado pela imprensa foi a atuação de Ada Rogato. Durante uma prova de precisão com seu CAP-4 Paulistinha, de 65 HP, ela cortou o motor à altura de 500 metros
e planou o aparelho, vindo a aterrissar na pista em 200 metros. Ada Rogato, com espírito aventureiro, realizou uma série de raids. Em 1950 foi na América do Sul, passando por Paraguai, Argentina, Chile e Uruguai, se tornando a primeira mulher a cruzar os Andes, pilotando um Paulistinha Cap 4, totalizando nesta jornada 11.200 km em 116 horas de voo. A revista chilena Margarita apelidou a aviadora brasileira de Condor dos Andes. E a Ada foi além. Realizou o circuito pelas Três Américas em 1951, quando a bordo de seu novo avião, um Cessna 140 de 90 HP, apelidado de Brasil, passou por todos os países, exceto a Bolívia, e territórios americanos, indo até o Círculo Polar Ártico no Alasca. Com esse voo solitário, bateu o recorde mundial de maior distância, 51.064 km, percorrida em avião de pequeno porte. Em 1952, Ada Rogato realizou o raid Brasil-Bolívia, quando sozinha e com o mesmo Cessna 140, atingiu o aeroporto de El Alto, em La Paz, que fica a uma elevação de 4.071 metros. Até então, nenhum piloto havia realizado a façanha de operar em El Alto com um avião de tão baixa potência. No circuito pelo Brasil em 1956, no chamado Ano Santos Dumont, comemorativo ao 50º aniversário do primeiro voo com o 14 bis, realizou um raid por todo o território nacional, perfazendo 25.057 km em 163 horas de voo, incluindo o Brasil Central e o sobrevoo de regiões ainda não desbravadas como Xingu, Cachimbo e Jacareacanga, se tornando o primeiro piloto a voar sobre a selva amazônica num avião de pequeno porte e sem radiocomunicação. Finalmente, em 1960, realizou o raid à Terra do Fogo, indo de Piracicaba, São Paulo, até Ushuaia, na Argentina, a bordo do seu avião Brasil, alcançando a façanha de ser a primeira aviadora a voar para o ponto mais austral das Américas. Nesse raid, sempre sozinha, voou 12.800 km em 82 horas e 43 minutos. Ao final, doou o seu avião Brasil ao Museu da Aeronáutica da Fundação Santos Dumont, da qual posteriormente foi sua diretora. Nessa época, recebeu a ilustre visita do astronauta Neil Armstrong, que mesmo antes de se tornar o primeiro homem a pisar na Lua, conheceu a aviadora brasileira. Ada Rogato faleceu em 1986, aos 76 anos de idade, mas foi capaz de transformar seu sonho de voar em realidade, apesar de todos os percalços da época, construindo uma bonita página da história da aviação brasileira, rompendo, assim como fez Teresa de Marzo e Anésia Pinheiro Machado, com os laços que as prendiam ao solo e se lançou aos céus, em busca de realizações inéditas e audaciosas. Muito obrigado por ter estado conosco nesta viagem. O podcast do Hangar Café é narrado por Marcos Abreu. Pesquisa e produção de texto é de Marcos Abreu e Newton Marcos Leone Porto. A produção é de Gustavo Letier.